é dominar, né? Se a gente pensar na palavra assim, o que é dominar alguma coisa? Quando você domina a língua inglesa, você não tem dúvida nenhuma, você fala com tranquilidade, é leve, é tranquilo, é fluido, é fluente, né? Então imagina ser fluente na vida financeira, é tudo leve, tranquilo. Você não precisa estar com 1 milhão na conta para ser leve e tranquilo, sabe? Porque nem todo mundo quer comprar uma Ferrari, ter uma Ferrari na garagem. Então não é muito dinheiro que faz as coisas serem leves e tranquilas, é você dominar, é você ter, né, essa clareza de o que você está fazendo agora, qual é o seu próximo degrau, como é que você vai fazer para chegar lá. Lembra, eu falei agora dos degraus, né? Falei de vários grupos e de vários degraus. Então, se alguém chega para mim, que é muito comum, alguém chegar para mim e dizer como eu começo a organizar, como eu começo a dominar a minha vida financeira, a primeira coisa que me passa pela cabeça é aonde você está, em que degrau dessa escada você está, né? Porque imagina que alguém me ligue agora e aí diga, Lu, como é que eu faço para chegar na sua casa? Então, a minha casa eu sei onde é, ou seja, dominar a vida financeira, eu sei como trazer a pessoa para esse lugar, sabe? Eu consigo treinar alguém e fazer ela dominar. Mas aí eu tenho que perguntar, você está onde? Porque aí onde ela tá, eu vou dizer, pega um ônibus tal, pega um Uber, vem a pé, vem, né? Pega o metrô, desce na estação tal. Eu preciso saber onde a pessoa tá. Então, é importante. Eu vou aqui falar de algumas coisas do que a gente precisa fazer no início, mas isso vai variar um pouco de pessoa para pessoa, dependendo do estágio onde ela está. Mas, de modo geral, as pessoas pensam que dominar a vida financeira começa trabalhando alguma coisa com relação ao dinheiro. Muita gente me pede, por exemplo, você tem uma planilha para eu começar? Você tem um aplicativo para eu começar a me organizar? Cara, e pedir planilha, achar que a planilha ou o aplicativo é o que a gente precisa para começar, é a mesma coisa que a pessoa que está toda enrolada, sabe, com o dia a dia dela, faz 1000 coisas ao mesmo tempo, faz tudo para todo mundo, chega na papelaria e fala assim, pelo amor de Deus, moço, me dá uma agenda que vai resolver a minha vida, sabe? E aí o cara entregar um bloquinho lá de papel, pronto, agora sim eu vou dar conta de fazer tudo que eu tenho para fazer. Porque não depende da ferramenta, depende de você. Agora, também não depende da gente ser boa com números, não depende da gente olhar. Tem muita gente que fala assim: quer começar a organizar a sua vida financeira? Pega os 3 últimos extratos, olha para aquele extrato, corta gastos e tal, diz que você vai cortar isso, cortar aquilo. Não, também não é assim que você começa. Porque vida financeira tem muito mais de emocional do que racional. Então, eu diria que uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer, e é mais ou menos dessa forma que eu faço no curso, eu vou tentar resumir aqui, mas no curso Domine Suas Finanças, as primeiras coisas que a gente trabalha são os nossos pensamentos paralisantes. Porque não vai adiantar, e vai ter um momento que a gente vai sim lidar com as finanças, vai ter sim que organizar, e eu vou falar disso aqui também hoje. Mas não vai adiantar a gente começar a se organizar se a gente tem pensamentos, por exemplo, não, para mim não é possível porque eu sou autônoma, eu não tenho uma renda fixa, né? Ou, eu não queria ser muito rico, eu queria ter só o básico para viver. Então, se a gente tem determinados pensamentos que fazem a gente se paralisar diante da organização ou diante do dinheiro, tem gente que acha, por exemplo, que ser rico é se tornar uma pessoa snob. Não, nossa, ser rico é muito snob, rico não faz nada para ninguém. E aí, no momento em que você pensa isso e você decide se organizar, lá no fundo, no nosso subconsciente, a gente armazena tudo isso, grava tudo isso e a gente cria atitudes, cria comportamentos quase que no automático que vão dificultar que a gente tenha um resultado contrário. Aquela história assim, já ouviu aquela frase, eu não quero ter razão, eu prefiro ser feliz. Só que a nossa mente é o contrário. A nossa mente, ela não quer ser feliz, ela quer ter razão. Então, se você grava na sua mente que você não quer ser rico, porque rico é snob, ou você não precisa de muito dinheiro, você só quer ter o básico, ou que para você é impossível, então você vai ter atitudes que têm a ver com aquilo ali, né? Tem uma congruência. Então não adianta nenhum trabalho, não vai adiantar você pegar extrato, não vai adiantar você criar suas metas de gasto, não vai adiantar nada disso se você não trabalhar seus pensamentos paralisantes primeiro. Aí o que a gente faz no curso? A gente primeiro analisa o que você pensa sobre dinheiro e riqueza. Quando você vê uma pessoa rica, o que você pensa sobre ela? Quando você se imagina com muito dinheiro? Mas aí de verdade, porque todo mundo fala assim, não, eu adoro a ideia de ter muito dinheiro. De verdade, assim, como é que você ia se sentir sendo a pessoa entre os seus amigos, seus familiares, aquela pessoa com muito dinheiro? Como é que você se imagina falando para os outros, nossa, fiquei rica? Ninguém gosta de falar isso, parece que alguém vai se aproveitar de você. Todos esses pensamentos que a gente tem sobre dinheiro e riqueza que estão paralisando a gente sem perceber, eles precisam ser trabalhados antes da gente começar a nossa organização da vida financeira. Ter ou não ter dinheiro tem a ver com o nosso emocional, não tem a ver só com o lado racional, e a gente precisa trabalhar esse emocional.
E aí, depois da gente trabalhar nosso emocional, entender essa questão dos nossos pensamentos, o que está paralisando e o que pode impulsionar, porque tem pensamento nosso que pode impulsionar a gente, né? Quando a gente acredita de verdade, olha para evidências de que é possível se organizar e cria esses pensamentos, a gente também pode se impulsionar. Aí a gente vai começar, a organização em si começa pela fotografia financeira. Mesmo as pessoas já organizadas, o ideal é que todo mundo comece pela fotografia financeira. Porque se a gente tem alguma dificuldade de se relacionar com o dinheiro, é porque a gente não está com muita clareza de como a gente está usando o dinheiro. Então, a parte racional da organização é a fotografia financeira, que é o seguinte. Imagina que o mês começou... Hoje é dia 1º? Não, hoje é dia 2. A gente está gravando isso no dia 2. 2 de agosto. Então assim, começo de mês... você vai organizar o seu dinheiro. Imagina que tem na sua frente agora uma mesinha com alguns potes imaginários mesmo, não um pote de verdade. A gente tem uns potezinhos imaginários na nossa frente. E aí você vai imaginar que o dinheiro que você ganha todo mês, você vai distribuir nesses potes e dar nome para cada um desses potes. Nomes de despesas suas. A gente pensar, olhar para casa, tudo que tem na casa, depois começar a pensar na sua rotina, o que você faz todo dia, né? Então você falou do mercado, da alimentação na rua. Quando a gente olha para casa, a gente vê o cachorro, vê o gato, vê os filhos, aí vai lembrando das coisas. Então, assim, a fotografia financeira é você criar os seus potes, dar nome para os seus potes e determinar um valor para você colocar ali dentro dos seus potes. Então, é claro que o dinheiro que você ganha todo mês tem que ser distribuído ali. Então, você vai ter que fazer ali uma estratégia, não pode ter mais pote que dinheiro, porque todo mundo fala, nossa, eu tenho muito pote, né? O ideal é que não tenha mais pote que dinheiro. Quando isso acontece, o que a gente vai precisar fazer? Vai ou tirar alguns potes, ou em alguns potes que já existem, negociar, né? Você falou aí de internet, por exemplo. Dá pra gente ligar para a internet, né, para a operadora e negociar um valor, e aí aquele pote vai diminuir, eu vou ter que botar menos dinheiro ali, eu posso botar num outro. Mas essa clareza de criar esses potes imaginários, e aí a gente vai tomando nota num papel ou numa planilha, você já vai criando sua planilha de Excel, por isso que não existe a planilha perfeita. Não é ideal, na minha visão, uma planilha pronta. Você começa a criar a sua. Então vai lá no Excel e faz essa lista dos potes e põe o valorzinho do lado, como se você estivesse botando nos potes mesmo. Fazer isso começa a te dar clareza da sua vida financeira e você começa a entender para onde está indo o seu dinheiro. Tem muita gente que diz, você pode pegar os extratos passados e analisar e criar essa fotografia com base no extrato passado? Não. Sabe por quê? Olhando para o passado, tem gente que diz, não, mas se você olhar para os extratos do passado, você vai ver que gastou mais numa coisa, gastou mais na outra. Mas não é muito olhando para o passado que a gente mais aprende a fazer mudanças para o nosso futuro. Os extratos do passado, você não viveu. Você não estava nem percebendo o que você estava fazendo. E agora olhar para esse papel é igual olhar para um livro de história, é só uma história, né? Agora, se você criar sua fotografia financeira e dizer assim, eu vou gastar, por exemplo, a minha meta de gastos, eu quando boto no meu potinho de refeição, almoço na rua, eu boto no meu potinho, o mês tem 22 dias úteis, eu ponho 18 vezes 22. De cabeça eu não sei quando dá isso, porque tem mês que é 20, tem mês que é 22, mês que é 23, mas eu ponho 18 vezes quantos dias úteis, porque eu vou no meu almoço gastar todo dia R$18. E aí, se eu não gastar R$18, eu estou comprometendo todos os outros potes. Se eu passar disso, né, eu estou usando mais do que eu defini naquele pote. Então, quando eu faço isso, eu defino que vai ser 18 e eu vou viver a vida com aquela meta, sabendo que aquela meta influencia, por exemplo, para eu guardar dinheiro para alguma coisa que eu quero fazer. Então, eu estou vivendo. Não é um livro de história, é viver a história, né? Eu estou vivendo a minha vida financeira. E aí eu fico mais consciente, eu fico mais presente. Para eu tomar decisões, de repente, eu reparo que R$18 é pouco para o meu dia. Eu disse, quando eu criei minha fotografia, eu disse que era R$18, mas não dá. Eu disse que era R$200 de lazer, mas não está dando. Eu disse que era R$500 de mercado, mas também não está dando. Ou eu vou fazer nada, vou dar um jeito, ou eu vou fazer renda extra. A gente começa a tomar decisões conscientes. Então, por onde começa a organizar a vida financeira? Criando a sua fotografia financeira e lidando com aquela fotografia financeira de forma consciente, de forma presente. Peraí, antes de você fechar esse vídeo, deixa eu te fazer um convite. Se você quer aprender a investir, se você quer perder o medo de investir em uma semana, ter mais rentabilidade do que na poupança, eu quero te ensinar um passo a passo bem simples para você começar a investir. Vou te ensinar tudo isso no curso Investindo Sem Medo. Esse curso ele custa R$500, mas eu vou te entregar ele totalmente de graça na semana gratuita Investindo Sem Medo. Se você quer participar, você vai perder o medo de investir em uma semana, mas
mas esse curso fica no ar só por uma semana. Então dá uma olhada aqui no texto da descrição aqui desse vídeo para você saber como faz para você se inscrever e participar. E eu te vejo lá na primeira aula. Te espero lá.